Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson de Química, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula, né, de Química 1. Nós vamos continuar falando das funções inorgânicas, né, que são os ácidos, bases, sais e óxidos. Nesse momento ainda vamos falar mais dos ácidos. Então, vamos falar da classificação dos ácidos. Então, nós falamos desse assunto na aula passada, né, que é o grau de ionização, que representa o quê? O número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas, né? Então, é a porcentagem das moléculas de um ácido que se ionizam, né? Se fosse uma base que se dissociam. Tudo bem? Então, nós vimos essa animação aqui, né? Onde nós temos o ácido clorídrico, né? E a ionização dele, que é o quê? A ionização é a separação em íons. Então, olha só o que acontece. O ácido se ionizando, né? Então, das moléculas aqui que nós temos, são 20, duas não se ionizaram, que é essa daqui, ó, e mais essa outra aqui. Então, para eu saber o grau de ionização, eu vou pegar 18 que se ionizaram, dividido pelo total que eu tenho, que é 20. Então, eu vou achar o grau de ionização, 0,9, e eu tenho 90% de ionização do ácido. Nós vamos ver que isso daqui é um ácido forte, né? Então, quanto ao grau de ionização, nós temos os ácidos fracos, moderados e fortes. Um ácido vai ser fraco quando ele tiver o grau de ionização menor do que 5%. Exemplo, ácido carbônico aqui. O ácido vai ser moderado quando o grau de ionização dele estiver entre 5% e 50%. Exemplo, o ácido fosfórico, que o grau de ionização é 27%. E o ácido vai ser forte quando o grau de ionização dele for maior que 50%. Um exemplo que nós vimos, ó, o grau de ionização do ácido clorídrico é 92%, né? Um resultado mais exato aqui. Ok? Agora, se nós não conhecermos o grau de ionização, como é que nós podemos classificar a força dos ácidos? Então, para os hidrácidos, né, lembrando que hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio, nós temos essa classificação aqui. Ó. Os hidrácidos fortes são só esses três, pessoal. Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Esses são os fortes. O ácido fluorídrico, que é da mesma família, né, do cloro, bromo e iodo, é moderado, por incrível que pareça. Ele é um ácido moderado, ele ataca vidro, tá? E o restante são fracos. Então, é bem tranquilo os hidrácidos, né? Só é eu saber esses aqui, ó, né? Os fortes, que é o clorídrico, bromídrico e iodídrico, o moderado, que é o fluorídrico, o restante é tudo fraco. Agora, e os oxiácidos? Nós vamos fazer como? Se nós não tivermos o grau de ionização, nós vamos pegar o número de átomos de oxigênio e diminuir do número de átomos de hidrogênio. Então, ó, se o X for igual a zero, né, se o número de átomos de oxigênio menos de hidrogênio for igual a zero, o ácido é fraco. Se for igual a 1, é médio. Se for igual a 2, é forte. Se for igual a 3, é muito forte. Então, nós temos os exemplos aqui. Ó. O ácido bórico, ó, 3 menos 3 vai dar zero, o ácido é fraco. Se nós tivermos o fosfórico, ó, 4 menos 3, 1, ele é moderado. Se nós tivermos aqui o ácido sulfúrico, ó, 4 menos 2, 2, o ácido é forte. E o ácido perclórico aqui, ó, 4 menos 1, 3, o ácido é muito forte. Ok? Regra para a determinação da força de um ácido. Ó. Mais uma vez, nós temos, só que nesse caso aqui nós temos uma exceção. Porque ó, o ácido carbônico, né, se eu diminuísse aqui, ó, 3 menos 2, 1, ele seria um ácido moderado. Só que o grau de ionização dele é 0,18%. Portanto, ele trata-se de um ácido fraco, é uma exceção. Tá? Por que isso acontece? Ó, ele seria semiforte, por causa da regra. Por que isso acontece? O motivo que se trata é que ele é um ácido instável, tá? O ácido fosfórico é um ácido instável, porque uma parte dele não se ioniza, se decompõe em CO2 e água, como está aqui na reação. Ó. Uma parte dele faz isso daqui, ó, se decompõe em CO2, um gás e água. Então, nem todo se ioniza, né? Por isso que ele é um ácido fraco. Ok? Classificação dos ácidos quanto à volatilidade, quer dizer, quanto à tendência que ele tem de passar para o estado gasoso. Então, ó, os ácidos voláteis, ácidos que são gases ou líquidos na temperatura ambiente. Exemplo, ó, clorídrico, cianídrico, sulfídrico e nítrico, eles são gases na temperatura ambiente. E os que são líquidos na temperatura ambiente, né, sólidos ou líquidos, temos aqui o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. A regrinha, né, que a gente vai usar para determinar isso é a regrinha dos 7. O que é isso?
Para sabermos se um ácido é fixo ou volátil, devemos somar todos os átomos presentes na molécula do ácido. Se ela apresentar de 7 ou mais átomos, o ácido é fixo, e se a molécula apresentar menos de 7 átomos, é volátil. Aqui, ó, nós vemos aqui, ó, no primeiro exemplo dos voláteis, ó, o máximo que eu tenho é o ácido nítrico, aqui, ó, que tem 3, 4, 5 átomos. Né? O restante tem menos até, tem 2 e 3 átomos. Já os fixos aqui, ó, o sulfúrico tem 7 átomos, né? E o fosfórico tem 8 átomos. Então, são os ácidos fixos que são sólidos ou líquidos na temperatura ambiente. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós temos, ó, quando um hidrogênio só se ioniza, nós temos os monoátomos aqui, ó, temos exemplo, né, do ácido clorídrico, brômico, nítrico e hipofosforoso. Nós temos aqui, ó, o diácidos, que é o sulfúrico, carbônico e o fosforoso. E nós temos os triácidos, que é o ácido bórico e o fosfórico. E os poliácidos são ácidos que na ionização, cada molécula produz 4 ou mais íons H+. Então, nós temos aqui o pirofosfórico e o ácido ferrocianeto. Tudo bem? O ácido ferrocianeto. Tudo bem? Então, continuando. Agora, nós temos umas exceções. Olha só. Esse ácido aqui, ó, né? O que acontece? Os hidrogênios que são ionizáveis, eles são ligados diretamente ao oxigênio. Só que um dos hidrogênios é ligado ao fósforo. Então, eles no caso, eles ionizam dois íons H+. Então, ele é diácido. Embora ele tenha, ó, na fórmula molecular dele, tem H3PO3, só 2 se ionizam. Então, está escrito aqui, ó, um dos hidrogênios não é ionizável por estar ligado diretamente ao átomo de fósforo. Por isso, a substância é um diácido, porque é só eles que estão ligados ao oxigênio que se ionizam. Ok? E nós temos um outro aqui, ó, que é o H3PO2, que só um dos hidrogênios está ligado ao oxigênio. Os outros dois estão ligados diretamente ao fósforo. Então, ele só um hidrogênio se ioniza, então ele é monoácido. Então, ó, 2 hidrogênios não são ionizáveis por estarem ligados diretamente ao fósforo. Logo, é um monoácido. Ok? São essas duas exceções aí. Agora, vamos fazer uns exercícios. O ácido de fórmula HCN, que é o ácido cianídrico, é forte. Pessoal, lembra que o hidrácido forte era só o clorídrico, o iodídrico e o bromídrico? Esse aqui é um hidrácido que não tem oxigênio, então ele é fraco. Então está errado. Oxiácido, ele é um oxiácido, ele tem oxigênio na formulação dele? Não. Então é falso também. Ele é binário? Falso, porque ele tem 3 elementos, ó, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Binário seria se tivesse 2 elementos só. Exemplo, ó, HCl é binário, porque tem hidrogênio e cloro. Possui 3 hidrogênios ionizáveis? Não, ele só tem um hidrogênio ionizado. Ok? E tem grau de ionização menor que 5%. Como é que eu vou saber disso numa prova? Quando o ácido é fraco, lembra, pessoal? Ácido fraco, ele tem grau de ionização menor do que 5%. Moderado, entre 5% e 50%. E forte, acima de 50%. Então, realmente, aqui, letra A é a verdadeira. Ok? Exercício número 2, entre os ácidos fluorídrico, bórico, clórico e mangânico, a ordem crescente de força para esses compostos é... Então, qual é o ácido mais fraco aqui? Ó? H3BO3, está vendo? Porque 3 menos 3 vai dar 0. Então, ácido fraco. Depois, o HF é um moderado, lembra? Então, vai vir depois dele. Depois, nós temos aqui, ó, 3 menos 1, 4. 4 menos 1, 5. Então, esse daqui vai vir depois. E o mais forte é esse aqui, o ácido mangânico. Então, a resposta... Qual é a resposta aqui? H3BO3, HF, HClO3 e HMnO4, letra D, a resposta. Ok? Questão número 3. Qual destes ácidos é menos volátil? O menos volátil é o ácido fosfórico. Por que ele é menos volátil? É aquele que tem menor tendência para passar para o estado gasoso. Pela regra dos 7, ó, o ácido fosfórico tem 8 átomos. Então, ele é o menos volátil dele, o mais fixo. Ok? Então, a resposta correta, letra E. Usos no dia a dia. O ácido acético é encontrado no vinagre. Esse é um ácido orgânico. Nós vamos aprender depois. Ácido cítrico encontrado na fruta. Ácido sulfúrico encontrado em bateria de carros. Ácido fosfórico ele tem grande aplicação fertilizante na agricultura.
Ácido clorídrico é utilizado como produto de limpeza, limpa piso, tá? No mercado ele é encontrado com o nome de ácido muriático e é o ácido que é encontrado no suco gástrico do estômago. E o ácido carbônico usado em refrigerante gaseificado, é aquele ácido fraco que a gente viu, ele formado da reação do gás carbônico e da água. Nessa aqui é até a formação de um dos casos de formação de chuva ácida, ok? CO2 mais água formando o ácido carbônico. Então, a aula acaba agora, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.